Olá, meu nome é René Schubert e estou aqui para falar para vocês sobre o quarto módulo, do curso de formação em constelações familiares aqui da Casa do Encontro. Quando conversamos, Gil e eu, sobre este módulo, sobre sexualidade, levantamos algumas temáticas que seriam comuns a ele. E por que decidimos por esse tema? É um tema com o qual me deparo e com o qual trabalho bastante em meu consultório. Eu sou psicólogo, psicanalista, e eu trabalho com a temática da sexualidade desde 2000. Comecei trabalhando com grupos de educação, orientação sexual, dentro de hospitais psiquiátricos, dentro de instituições sociais. E conforme fui desenvolvendo esses grupos, essas temáticas, fui ampliando essa rede de conhecimento. Logicamente, dentro do consultório de psicanálise, essa temática é muito comum, ela talvez é diária, e geralmente nós falamos que a sexualidade move a humanidade, ela é uma mola propulsora. E vamos falar aqui um pouco sobre alguns dos temas que vão estar envolvidos nesse módulo de sexualidade. Mas, inicialmente, eu estou mais me apresentando para vocês, como psicólogo, psicanalista e também facilitador de constelações familiares. Minha formação é aqui no Brasil, com Peter Itzhak-Spelter, depois na Alemanha, com Bert e Sophie Hellinger, e aqui no Brasil, pela conexão sistêmica, com alguns formadores internacionais, entre eles a doutora Ursula Frank-Bryson e Thomas Bryson. Em 2000, eu comecei o trabalho com clientes dentro do consultório, mas também com grupos terapêuticos. Então, a temática da sexualidade estava presente tanto no consultório quanto nos grupos. A partir de 2006, eu começo a fazer palestras também envolvendo o tema da sexualidade. E através da minha formação em psicanálise, essa temática da sexualidade sempre esteve muito presente. Dentro da psicanálise, estudamos constantemente a temática da sexualidade, do relacionamento, dos vínculos, da intimidade, da abertura e também dos limites, porque a sexualidade ela envolve muitas frentes, muitas temáticas. Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de sexo, a gente fala de alguns temas como pecado, moral, limites, perversão, abuso, traumas. Esses são alguns dos temas que vamos abordar. A gente vai passar pela sexualidade como uma mola do desenvolvimento, libido, zonas erógenas, narcisismo primário e secundário, instinto, pulsão, amor e o sexual, a identidade, gênero, orientação, expressão sexual, família, casal, pais e filhos, intimidade, pornografia, sexo, trauma, abuso e perversão. Logicamente que esses são alguns dos temas que vamos abordar, Sexualidade é ampla, mas começando a sexualidade como a mola do desenvolvimento humano. É muito importante aqui fazer-se uma distinção entre sexualidade de sexo. Sexualidade não é sexo. O sexo ele está dentro da sexualidade. Sexualidade ela está presente em tudo, na forma como eu me visto, sensualidade, na forma como eu falo, na forma como eu respiro, Porque quando nascemos, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, estabeleceu que existia em nós uma pulsão
de vida, algo que fazia com que buscássemos viver. Sim, isso também tem a ver com o nosso instinto. E essa pulsão de vida, ela buscava formas, adaptações para tornar esta vida possível, né? Desde muito cedo, eu começo a descobrir o meu corpo. E isso através de sensações de prazer e desprazer. Ainda não existe na criança que acabou de nascer uma sensação, uma noção de bom ou ruim. Isso vem mais tarde, mas ela já tem uma sensação de prazer e desprazer. E essa sensação de prazer e desprazer, ela vai desenvolver nela áreas no corpo, sensações boas e ruins posteriormente. As zonas erógenas. E num livro que talvez a gente possa considerar revolucionário, Os 3 Ensaios sobre a Sexualidade, de Sigmund Freud, lançado em 1905, e posteriormente também Totem e Tabu, são os livros que eu vou utilizar principalmente nesse curso. Nos 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud estabelece que a sexualidade está presente na criança. E isso foi chocante para a sociedade vitoriana de Viena de 1905. Né? Como assim criança tem sexualidade? Freud não estava falando que criança tem sexo, faz sexo. Né? Sim, ela tem sexo, né? Ela tem gênero, né? Masculino e feminino. Ela tem sexualidade. Através de fases de desenvolvimento psicossexual. Ou seja, ele fala, por exemplo, de uma das primeiras fases oral, que tem muito a ver com a amamentação, é uma das primeiras zonas erógenas de todos os seres humanos. Essa aqui. O chunchar, o movimento de sugar, é uma das primeiras áreas desenvolvidas. E isso sim tem a ver também com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Se ela não fizer esse movimento, ela não vai conseguir se alimentar. Então, instintivamente existe esse movimento e desse instinto vai surgir também uma sensação de prazer, por exemplo, de saciedade, quando ela está amamentando, quando ela está no seio materno. Só que aí acontece uma pequena mudança. O instinto leva a criança a se alimentar, ela tem fome, ela precisa disso. Só que quando ela está nos braços maternos, ela também tem o olhar da mãe sobre ela, tem o toque da mãe sobre ela tem o contato com o seio, ela tem a sensação do leite, a deglutição. Essas várias sensações começam a trazer prazer para ela. Então não é apenas uma questão de saciar a fome, ela começa também a querer saciar o desejo de conforto, de carinho, de afeto, de olhar da mãe. Isso tudo numa primeira área, a boca, né? Ou seja, a sexualidade como uma forma de sobrevivência, né? Como algo que nos leva a persistir. Então, uma primeira fase, oral. E o Freud fala, essa fase dura de mais ou menos 0 a 2 anos, que essa criança, buscando o alimento, vai desenvolver nessa área aqui algo erógeno, né? Algo excitável, vai ter prazer por essa área e graças a isso que é a alimentação, ela vai desenvolver essa musculatura toda aqui e posteriormente ela vai vir a falar também.
a conversar, a trocar, ela vai entrar dentro do circuito social. E nós, como seres sociais, nos comunicamos. Isso nos difere em parte também dos animais. Sim, os animais se comunicam, mas nós temos uma elaboração na forma como nos comunicamos, nós temos uma abstração, né? A forma como o fazemos. Entrar nesse registro simbólico da língua e nos nomearmos a nós mesmos, eu, René, por exemplo, eu estou começando a caminhar para uma identidade. Quando eu falo eu estou tendo uma identidade, porque eu começo a me diferenciar do outro, né? Do outro que, por exemplo, está aqui comigo, que está dialogando comigo, que está trocando comigo na relação. Sempre que eu tenho uma relação, eu tenho eu e eu tenho tu. Eu tenho o outro. E nessa inter-relação, existem coisas acontecendo comigo, existem coisas acontecendo com o outro, né? Então existe a sexualidade visível, talvez a comunicação, a troca, e existe a invisível, todos os processos internos em mim, né? Que muitas vezes a gente vai conversar, discutir numa psicoterapia individual, né? Mas voltando às zonas erógenas, então o Freud fala, sim, crianças têm sexualidade, começa com a oralidade. E graças a essa oralidade, uma série de outras coisas começam a acontecer, né? Um outro fator seria o narcisismo. Num primeiro momento, até pela forma como essa criança foi esperada pelos seus pais, até como ela foi cuidada, como ela foi envolvida por esses pais, por esta mãe, ela desenvolve inicialmente aquilo que a gente chama de narcisismo primário, ou seja, ela é o mundo. Não existe muita diferenciação entre ela e o meio externo. Ela é tudo, né? Isso, inclusive, neurologicamente falando, ainda não tem muito claro do ponto de vista visual, auditivo, esse mundo externo. Isso vai ser construído com o tempo, né? Com o desenvolvimento neuropsicomotor, né? E isso também caminhando novamente com a sexualidade. Esse narcisismo primário, onde ela é o mundo, tudo é ela, esse auto-amor, ele depois vai dar origem ao narcisismo secundário. Parte desse amor que eu tenho para mim, eu começo a doar, eu começo a dedicar ao outro. Que é quando eu começo a perceber que além da mamãe tem um papai, tem um vovô, tem uma vovó, tem um irmãozinho. Eu começo a perceber que existem outros membros em volta e que meu corpo é diferente do corpo da mamãe. Então existe o eu e existe a mamãe, existe minha boca e existe o seio, né? E quando a criança é muito pequena, recém-nascida, isso tudo é uma coisa só, né? Por que isso é importante para nós sabermos? Porque aqui nós estamos falando exatamente também da questão de limites. Num primeiro momento, quando a criança nasce, existe uma multiplicidade de estímulos que ela não tem a capacidade de processar. E é muito. Isso ela vai aprender. E ela vai aprender através de quem? Da mãe, do pai. Através disso vão se estabelecer limites do corpo dela, do corpo do outro. Isso tem a ver com sexualidade? Com certeza. Isso tem a ver com sim, isso tem a ver com não. O sim que é amplo e o não que delimita. E o quão é importante esse não, como uma delimitação do meu espaço corporal, do espaço corporal do outro, né? Do limite, na verdade, como possibilidades, não como impossibilidades. Porque a partir de um limite eu consigo saber até onde vai, por exemplo, a minha inspiração e a minha expiração. Até onde eu posso brincar
e não o que eu posso fazer ou não. Sim, essa é uma temática importante quando falamos de sexualidade, quando falamos de desenvolvimento sexual. E aí existe uma frase que o Freud utiliza muito, que a sexualidade ela é perversa e polimorfa. Perversa no sentido de que ela não tem apenas uma via. Ela altera essa via toda hora. E polimorfa, ela não tem uma forma, ela tem múltiplas formas. Ou seja, a gente não consegue colocar a sexualidade dentro de uma caixinha. A gente tenta, mas a gente não consegue, porque a sexualidade, ela transcende isso. A sexualidade, ela é vida e ela é morte, como um limite, por exemplo, né? Mas nós não conseguimos restringi-la. Isso é importante porque se olhamos para a cultura, nós percebemos que a cultura ela é feita de expansões e delimitações. Expirações e inspirações. E assim nós vamos caracterizando uma expansão e uma restrição. E isso é importante. Através disso, por exemplo, na civilização se desenvolveram leis. E sim, a gente pode dizer que somos civilizados por termos leis. E uma das frases de Freud é: graças à repressão de nossos instintos, somos civilizados. E que preço pagamos? Exatamente porque o nosso princípio de prazer básico é um grande sim. Pegue uma criança recém-nascida, sim, tudo é sim. Isso é princípio de prazer, isso é sexualidade, é sim. Mas, para eu conviver com o outro, para eu estar numa comunidade, para eu estar numa cultura, numa civilização, eu preciso delimitar, eu preciso respeitar, eu preciso reconhecer e diferenciar. Ou seja, isso tem a ver com o próprio desenvolvimento humano, né? Conseguirmos perceber as diferenças, as distâncias, a naturalidade dessas distâncias, a necessidade delas. E aí a gente começa a caminhar para a questão do relacionamento humano, né? O que seria um relacionamento sem limites? E nós sabemos o peso que isso tem quando falamos, por exemplo, de uma relação tóxica, relacionamentos abusivos. E aí a gente percebe que existe uma dificuldade de limite tanto na vítima quanto no perpetrador. E dentro da linguagem do direito, quando falamos de vitimologia, falamos de como estes dois têm uma relação muito próxima, vítima e perpetrador. Ou seja, esse não está presente no perpetrador, assim como ele é muito difícil também para a vítima, o quanto eles se aproximam. E, logicamente, como facilitadores de constelação familiar, nós observamos e reconhecemos a dinâmica tal como ela se mostra. É uma postura sem julgamento, sem medo, sem intenção. Porque se como facilitador eu julgar, né, de forma moral, tiver a intenção de consertar aquele sistema, de arrumar aquele sistema, ou tiver medo daquilo que se mostra, será que eu vou estar fazendo algo positivo para aquele sistema, ou será que eu vou estar interferindo a partir de uma visão de mundo, de homem, minha, sobre aquele sistema? Bert Hellinger deixa claro que a constelação familiar
ela é fenomenológica, a nossa postura é fenomenológica. Nós reconhecemos o que se mostra tal como é. A parte de certo e errado, a gente deixa para outras instâncias. Nós temos instâncias na sociedade que cuidam disso. Instâncias jurídicas, instâncias de lei, polícia, né? Instâncias morais, essenciais. Nós debatemos elas, né? Porque o nosso cliente, quando ele for nos procurar, ele talvez esteja sofrendo consequências, efeitos de um mal feito, de uma perversidade. E nós vamos trabalhar com isso. Mas para isso a nossa escuta, ela precisa ser aberta, sem intenção, sem julgamento. Nós escutamos, deixamos aquilo agir sobre nós. Por isso que a temática da sexualidade ela é tão importante, porque ela permeia praticamente tudo o que se refere a vínculo, relacionamento, regras, o que eu posso, o que eu não posso fazer, possibilidades, impulsos, projetos. A sexualidade envolve tudo. Por isso, uma temática fundamental. Partimos da psicanálise de Freud e vamos seguir, entre outros, também por Hellinger, A Simetria Oculta do Amor. O primeiro livro escrito por Bert Hellinger, publicado, no qual ele trabalha as ordens do amor e, logicamente, o relacionamento de casal. Um dos módulos dessa formação é os 5 círculos do amor, né, que será dado pelo Gil. E exatamente como que eu me insiro na cultura, como que eu entro dentro da sociedade. Digamos que eu era um bebê, e como bebê, sim, eu era esperado, existia uma expectativa sobre mim, né? E no caso aqui, existem N casos, mas eu vou falar de um caso específico. Havia um pai e uma mãe, e este pai e essa mãe planejaram esta criança. Mas num primeiro momento há um bebê. E esse bebê recebe um nome. Mas o bebê, ele ainda não é o nome. Ele tem esse nome dado pelo pai, pela mãe. Com o tempo ele vai se tornar este nome. Mas no primeiro momento ele é apenas um bebezinho, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Por que primeiro bio? O biológico precede o psicológico. Nós somos seres orgânicos, nós somos seres de reações químicas genéticos, bio. Psico, tudo que envolve o meu psiquismo, minha identidade, minha manifestação, minha relação, minha visão de mundo, visão de homem, minha filosofia, minhas crenças, psico. Social, somos seres sociais. Nenhum homem é uma ilha. Nós trocamos, nós nos relacionamos uns com os outros. Então somos seres sociais. E espirituais, que envolve talvez tudo, né? Linguagem, cultura, as motivações, sentido de vida, por que estamos aqui, o que fazemos aqui, existe algo superior? Se existe algo superior, existe algo inferior. Existe além, existe aqui. Questões metafísicas, crenças, fé, né? Ou seja, somos seres biopsicossociais e espirituais, né? E todas essas áreas vão nos
formatando, vão nos desenvolvendo e nós nos desenvolvemos a partir disso. Num primeiro momento, através do ato sexual, existe a concepção. Então através do amor de meu pai e de minha mãe eu nasci. Sim, também. Mas o que gera vida é o ato sexual. Homem e mulher geram através de sua semente, espermatozoide e óvulo, concebem uma criança. Isso pode acontecer com amor ou sem amor. E aí vamos para uma das frases do Hellinger que causa muita discussão, muita dúvida, preconceito. Ele falou isso. Que sexualidade é maior do que o amor. O sexual é maior do que o amor. Isso no sentido hierárquico, precedência. Sim, um casal que tem um filho talvez concebeu esse filho com amor. Mas existem muitas crianças que são concebidas sem amor. E existem N situações para isso, inclusive situações que às vezes são criminosas, abusivas, traumáticas. A civilização humana ela é feita de várias etapas, várias fases, e nossos clientes vão nos procurar de vários locais diferentes, momentos diferentes. E como facilitador de constelação familiar, eu sei que eu que falo para vocês aqui, não estou falando apenas deste lugar aqui. Existem outros lugares sendo tocados. Meus pais, meus avós, meus bisavós. Ou seja, eu sou resultado de uma transgeracionalidade. O que será que aconteceu aqui atrás? E como isso influi sobre mim? Esse é um ponto que o Hellinger trouxe para esse trabalho que é fundamental. Os emaranhamentos, a lealdade sistêmica, trazida também por Ivan Bosnamere-Nagy, a hierarquia, a precedência, e muitas vezes isso vai interferir sim na forma como eu me relaciono aqui e agora com o outro, porque minha sociabilidade primária foi desenvolvida com meus pais. Foi, às vezes, com a minha mãe, às vezes com meu pai, ou aqueles que foram responsáveis pela minha educação, pelo meu desenvolvimento, às vezes um irmão mais velho, às vezes uma avó, às vezes uma tia, ou às vezes um tutor. Essas pessoas me ensinaram as primeiras palavras, as primeiras regras, e nessa socialização primária, eu fui entrando na cultura, fui entrando na civilização. E da socialização primária eu desenvolvo a socialização secundária. Depois da minha casa, eu começo a entrar na comunidade, na igreja, na escola, no trabalho, relacionamentos afetivos, meus primeiros relacionamentos afetivos com homens, com mulheres, E aí a gente entra também em questões como, por exemplo, orientação sexual. Importantíssimo. Uma temática, sim, atual, mas não é porque ela é atual que ela não existia antes. Ela existia antes e nós sabemos que a sexualidade tem uma história longa pelas civilizações gregas, romanas, Brasil. Aqui no Brasil nós temos o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Sim, ele aconteceu, mas havia um Brasil antes do descobrimento do Brasil. Nós tínhamos comunidades aqui, nós tínhamos civilizações aqui, e elas se portavam de maneira muito diferente dos
portugueses, dos espanhóis, dos holandeses. E sim, essa transgeracionalidade nos constitui. Por mais que de repente eu fale, não, mas eu sou descendente de alemães. Sim, mas eu sou nascido aqui no Brasil. Como que isso influenciou na forma como eu me relaciono, na forma como eu estabeleço vínculos, como eu desenvolvo esses vínculos? Então, a partir da sociabilidade primária que eu aprendo com os meus pais, eu vou para o mundo, a sociabilidade secundária. Só que tudo aquilo que eu recebi na primária, eu tento atualizar, alterar, transformar na sociabilidade secundária. E aí entramos numa temática fundamental dentro das constelações familiares, que é o relacionamento de casal. Seguimos por uma temática que é fundamental nas constelações familiares, né? Bert Hellinger, ele tem a frase de que a família é uma comunidade de destino, assim como o relacionamento de casal é uma comunidade de destino. Muitas vezes eu penso, A e B se conheceram. Digamos que é João e Maria se conheceram. Mas João e Maria estabeleceram um relacionamento e os dois casaram, e só os dois casaram porque eles se amam. Sim. Só que João não é sozinho nesse mundo, nem Maria é sozinho nesse mundo. Nesse casamento, João está se casando com Maria e com os dela, e Maria está se casando com João e com os dele. Ou seja, um relacionamento de casal é uma comunidade de destino. Nós não sabemos o que eu, na relação de casal, estou resgatando com o meu parceiro, a minha parceira. Às vezes, minha relação transcende a minha relação de casal com o outro, de par. Às vezes eu busco algo na família do outro e o outro busca algo na minha família. E nisso vem a terceira ordem do amor de Bert Hellinger, a equivalência, o equilíbrio entre dar e tomar. Dar e tomar que aprendemos lá com papai e mamãe, ou com aqueles que foram responsáveis pelo meu desenvolvimento, pela minha educação. Eu não sei o que eu estou exatamente dando ao outro e o que eu estou tomando do outro, mas provavelmente sim, estou dando algo, estou tomando algo do outro. E às vezes não é apenas do outro, é daqueles que constituíram o outro. Comunidade de destino no sentido de que o destino é anterior ao meu eu. E isso é uma temática que quem traz muito forte é Lacan na psicanálise, Jacques Lacan. Ele fala que o nosso inconsciente ele é constituído como uma linguagem e que antes de nós falarmos, nós éramos falados. Ou seja, o René, antes de falar, ele era falado. Meus pais falavam de mim. Havia uma expectativa sobre como eu seria. E vocês conhecem isso. Às vezes, quando vocês ainda estavam em fraldas, já havia uma expectativa. Ela vai ser médica. Ele vai ser um excelente arquiteto. Em nossa família, todos fomos advogados, já temos um escritório estruturado e ele vai seguir no direito e vai ser um grande advogado. Incomum isso? Não. As famílias têm expectativas sobre o futuro, sobre aquela criança. E quando um homem e mulher geram uma criança, eles vão viver naquela criança depois que partirem. Ou seja, ter filhos é seguir. Sim, é uma morte,
porque eu vou abrir mão do meu eu para estar com o outro e constituir um terceiro. E isso é uma grande renúncia na relação de casal. E aqui, quando eu falo de relação de casal, eu também estou falando de casais homoafetivos, né? Mas isso é uma temática bem pontual, né? O Bert Hellinger, ele fala que as ordens do amor que agem sobre casais heterossexuais agem sobre casais homossexuais. A única questão aqui, quando a gente fala de geração de filhos, geralmente a gente está falando de um casal, um homem e uma mulher. E quando um homem se junta a uma mulher se junta a um homem, existe uma decisão. Estou aqui por ela, estou aqui por ele, e vou ter um filho dele, vou ter um filho com ela. E a renúncia que isso implica. E se o casal permanece junto, essa criança ela vai seguir passos. Esse neto vai seguir passos, esse bisneto vai seguir passos transgeracionais. Missões talvez não cumpridas, expectativas, ideais, crenças que vão ser transformados. Às vezes vão continuar iguais. Talvez nesse sentido a gente vai ter crenças limitantes, né? A gente vai ter maldições. Maldições no sentido de maldito, né? Foi dito de uma forma imprópria e prendeu, fixou naquela forma. E outras gerações elas vão transformar isso, né? Então o Bert Hellinger coloca que a cadeia de elos que une uma família, ela às vezes permanece dura, traumatizada, até que surja numa geração um membro que possa fazer diferente. E esse membro ele vai transformar isso. Isso tem a ver com sexualidade? Sim. Isso tem a ver com pulsão de vida? Isso tem a ver com pulsão de morte. As duas caminham juntos, assim como Bert Hellinger coloca que vida e morte são forças e que o facilitador de constelações familiares tem que contar com as duas, não apenas com a vida, mas também com a morte. Como ele sempre fala, que a constelação familiar não é uma brincadeira, se trata de vida ou morte. Não estamos brincando de constelar, não estamos brincando de teatro, de montar, de mexer. Se trata de vida ou morte para aquele cliente e para o seu sistema. Quando ele vem até nós, seja numa consulta individual, seja num grupo, ele traz o sistema dele, as questões do sistema dele, ele procura soluções para isso. Ele procura outra forma de olhar para isso, porque aquela perspectiva às vezes o sufoca, às vezes o incomoda, às vezes arrisca-lhe a vida. E nas novas perspectivas trazidas pela constelação, talvez uma solução, ou talvez uma consciência daquele sistema e do porquê ele se mostra daquela forma, permite um inspirar e expirar profundo, do tipo, agora eu sei, agora eu vejo, eu reconheço, né? E a partir daí pode-se mudar tudo, ou talvez deixar exatamente como se está, só que dessa vez com consciência. E aí voltamos àquilo que a gente tinha falado lá atrás, sobre estabelecimento de limites, né? O quanto a sexualidade, ela mostra o sim e a importância do não, no sentido de renúncia, no sentido de adequação, a adaptação, né? Para nos tornarmos civilizados, nós tivemos que nos adaptar, tivemos que renunciar. E para permanecer dentro do tecido social,
essa renúncia ela vai ser editada o tempo todo. Então, na minha relação com o outro, eu preciso sim me comunicar, conversar, debater, discutir, porque a minha visão de mundo não é a visão de mundo do outro. E o preço que eu pago na minha renúncia não é o preço que o outro paga na renúncia. Somos seres singulares, mas como seres sociais precisamos seguir certos limites, certos parâmetros, e a consciência deles faz com que possamos ir além, com respeito. É importante observar que, tanto na psicanálise, como na constelação familiar, a teoria, né, ela foi desenvolvida a partir dos casos clínicos. Ou seja, nós partimos do singular para desenvolver algo mais geral. Só que esse geral, ele não é uma verdade absoluta. Então, o Bert Hellinger deixa isso muito claro, né, que muitas das frases dele, né, que são os aforismos de Bert Hellinger, como, por exemplo, sexualidade é maior que o amor, o relacionamento de casal é uma comunidade de destino, essas frases que ele coloca, muitas vezes elas partem a partir de um trabalho em grupo, de uma constelação individual, de uma temática, né? E dessa forma também certos temas em sexualidade, eles têm esse cuidado, né? Existem sim teorias gerais, mas existe também o olhar do caso a caso, da particularidade, da singularidade, né? E agora nós vamos olhar para uma questão que ela é geral, mas que, obviamente, a gente tem que tomar o cuidado que, em cada caso singular, ela se mostra de uma forma pontual, diferenciada. É muito comum no meu consultório, quando, por exemplo, surgem questões envolvendo a homossexualidade masculina ou feminina. Mas eu vou dar um exemplo aqui de um caso de uma homossexualidade masculina, que sim, existe um pré-conceito social. Só que no caso específico que eu trago, existia um pré-conceito pessoal. A sexualidade, ela é uma questão, antes de ser coletiva, ela é uma questão individual. Então eu preciso verificar muito bem como que está a sexualidade para mim, individualmente. Como eu estou com a minha forma de me expressar, a minha forma de ser, como eu me vejo, como eu me coloco. A sexualidade que se manifesta em mim, ela está ok para mim? Então essa é uma das primeiras perguntas, como eu lido com a minha sexualidade. E sim, a forma como eu lido com a minha sexualidade, ela vai direcionar a forma como eu lido com a sexualidade dos outros, ou do que me envolve. E aí a gente entra na temática de identidade, gênero, orientação, expressão sexual. Uma temática extremamente atual. Às vezes a gente fala da questão de diversidade, né? A forma como eu manifesto essa sexualidade, né? Se a gente falar de gênero, bom, isso é uma coisa que o Dr. Flávio Gicovati, psiquiatra, psicanalista, deixava muito claro nas suas palestras, apresentações. A gente não pode esquecer, biológico, gênero, um pênis, uma vagina, né? É algo que vem com a nossa manifestação genética, masculino XY, feminino XX. Isso é gênero, né? Sim, nós temos variações desse gênero, por exemplo, hermafroditas,
né? E temos síndromes sexuais gênicas, né, que se manifestam, né, triplo X, por exemplo. E sim, isso vai interferir no biológico, mas isso é só para falar do gênero. Basicamente, quando falamos de gênero, geralmente falamos do pênis masculino, vagina feminino. E aí nós temos a questão da orientação. Falamos de uma orientação heterossexual, uma orientação homossexual, uma orientação bissexual, né? Sim, temos muitos nomes, né? Mas vou manter nesses 3 aqui. Sigmund Freud deixa claro que quando nascemos, a nossa orientação ela não é hétero, ela não é homo, mas sim bi. Porque temos a potencialidade para ambos, no sentido de orientação. É assim que nós nos desenvolvemos. E Carl Gustav Jung, quando ele desenvolve os conceitos de masculino e feminino, ânimo e ânima, ele também trabalha um pouco essa temática, que é uma temática muito interessante. Como homem, como eu me visto como um homem, como eu falo como um homem, existe toda uma expressão social esperada de um homem, por exemplo. Como eu tenho manifestações femininas também, porque habita em mim potencialidades femininas. Eu posso ser um homem e ter uma relação com o meu feminino, assim como eu posso ser uma mulher e ter uma relação com o meu masculino. Ou seja, tanto um gênero quanto o outro gênero tem potenciais possibilidades para o outro gênero. Essa é a nossa natureza bissexual. E quando acompanhamos as fases de desenvolvimento do feto, sabemos que por um tempo esse feto ele tem uma indiferenciação sexual. Apenas após algumas semanas o feto ele começa a ter uma determinação de gênero ou masculino ou feminino, né? Ou seja, novamente, o biológico ele precede o psíquico. Nesse sentido estamos falando de gênero. E aí depois a orientação. Dentro da psicanálise existe um termo que ele muitas vezes é mal compreendido de escolha sexual, né? Da homossexualidade como uma escolha de objeto, da heterossexualidade como escolha de objeto, e muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu não escolhi isso. Sim, não é dessa forma. Até porque para a psicanálise existe a consciência, existe a inconsciência. Existem os vários níveis de consciência e isso a gente também tem na constelação familiar. A gente tem a consciência individual, a gente tem a consciência familiar, a gente tem a consciência sistêmica, espiritual, né? E sim, elas influem em nós. Elas influem o que aconteceu lá atrás em nossa transgeracionalidade, ela influi sim na minha manifestação sexual, na minha orientação sexual, na forma como eu vou fazer minhas escolhas. Ah, então você está dizendo que um homo, um hétero, um bi é por causa da família? Também. Não só, mas também, né? A temática ela é polimorfa, né? Quando eu me declaro homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, existem muitas questões envolvidas. E sim, isso é do caso ao caso. Nesse sentido, eu não posso pegar o indivíduo e colocar ele num livro como um genérico e ter uma teoria generalista sobre ele. Não. Eu preciso olhar para esse caso e ver o que está se manifestando nesse caso. E nesse sentido, muitas vezes, o Bert Hellinger tinha uma forma de se colocar com um casal heterossexual e uma forma de se colocar com um casal homossexual. Diferente,
Mas isso não porque eles tinham uma orientação sexual diferente. Não, porque existiam elementos diferentes em ambos. Assim como, às vezes, ele falava diferentemente para 2 homossexuais, 2 heterossexuais. Cada um vai manifestar potencialidades que vêm de seu sistema familiar, que vêm de sua cultura. A cultura faz um papel muito importante nisso, né? Por exemplo, quando a gente fala de expressão sexual, aqui em São Paulo, no Brasil, nós temos talvez liberdades de expressão sexual que talvez em países do Oriente Médio não seriam possíveis. Porque existe uma questão cultural, existe uma questão religiosa, existem dogmas, existem tabus. E sim, eles nos constituem. Eles causam abertura e restrição. Eles às vezes são tabus, dogmas, pecados. E eles alteram a minha identidade, a forma como eu vou me manifestar socialmente, a forma como eu vou me sentir dentro de meu corpo, dentro dessa casca que eu habito. Sim, às vezes ela é desconfortável, porque eu não manifesto aquilo que eu gostaria. Eu preciso me restringir para ser sociável. E aí entra aquela questão de que na sexualidade, sim, existe a cultura, existe a família, existe o indivíduo, e aí existe a relação desse indivíduo com ele mesmo, com seu corpo, com suas manifestações. E aí a gente entra numa temática muito importante também, que é da intimidade. Como é minha intimidade comigo mesmo? Como é a sexualidade comigo mesmo? Geralmente, quando a gente fala de intimidade, a gente fala da relação que eu estabeleço com o meu par, homem, mulher. Como que eu me dispo, não só de corpo, mas talvez também de sentimentos. Eu mostro toda a minha vulnerabilidade para o outro. Como que será que é essa vulnerabilidade para comigo mesmo? E por que eu coloco essa questão? Porque muitas vezes isso aparece no consultório. O indivíduo ele tem uma dificuldade de desenvolver uma intimidade com o outro, porque ele nunca se permitiu uma intimidade consigo próprio, na relação dele com o seu corpo. E isso é essencial na sexualidade. Como eu me relaciono comigo mesmo e como através da relação comigo eu me relaciono com o outro. Quais os limites eu estabeleço para mim mesmo e quais os limites eu estabeleço para o outro? Porque existem diferenças, grandes diferenças nisso. A intimidade, ela é fundamental para se estabelecer relacionamentos. Porque a intimidade ela tem a ver com o que eu conheço de mim, a consciência que eu tenho de minhas potencialidades e também dos meus limites. E isso é essencial para que eu não entre em relações abusivas. E eu não estou falando aqui de abusivas no sentido do outro abusar de mim, mas de eu permitir que o outro abuse de mim, porque eu não consigo colocar esse limite. Né? Ou seja, sim, tem a ver com a relação com o outro, mas tem a ver com a minha relação comigo. Né? E aí eu volto para aquele tema lá atrás que eu falei de narcisismo primário e narcisismo secundário. A minha relação comigo mesmo e o estabelecimento da relação com o outro. Em algum momento houve uma renúncia, em algum momento houve um limite. E como que eu me desenvolvi a partir deste limite, a partir desta renúncia? Porque quando eu consigo falar não para o outro, ou calma, ou aqui não, deste jeito não, desta forma não me agrada, eu estou falando de terrenos que eu conheço em mim mesmo.
E às vezes esse limite para o outro desenvolve o outro, ajuda o outro. Isso desenvolve o relacionamento. Falamos hoje de uma sociedade hipersexualizada, né? Onde tudo está à mostra. Alguns psicanalistas falam da questão da extimidade, ou seja, não falamos de uma intimidade, de coisas que a gente guarda só para o outro, falamos de uma extimidade, ou seja, eu posto tudo no Instagram, tudo, posto tudo no Facebook, minha vida é um livro aberto. E os perigos disso? Os perigos de não ter áreas secretas, de não ter áreas que são apenas para a minha relação íntima. E na relação íntima eu não digo apenas de um relacionamento sexual. Relacionamento afetivo com um amigo, relacionamento afetivo com um parente, áreas que sejam mais exclusivas, áreas onde eu vou me conhecendo melhor, porque assim como um pomar ou um jardim secreto, são áreas que eu dedico a mim mesmo. Eu me desenvolvo e através disso eu desenvolvo melhor minha relação para com o outro. Dentro do consultório de psicoterapia, sim, eu lido com casos psiquiátricos, eu lido com psicopatologias, mas eu posso falar por cima para vocês que talvez 80% dos casos que levam homens e mulheres ao consultório são relacionamentos afetivos. São as dificuldades de estar com o outro. Eu com outro homem, eu com outra mulher. De eu me encontrar com este outro. De eu estabelecer um vínculo, um laço. De eu conseguir respeitar os limites, as dificuldades, a expansão que o outro impõe e também as minhas próprias, né? E por que isso é tão presente no consultório? Porque muitas vezes isso são fatos desconhecidos. São questões que habitam em mim e que eu não conheço, que eu preciso desenvolver, eu preciso crescer nelas. Ah, mas por que eu não fiz isso até então? Crescer dói. Crescer implica em renúncias. Crescer implica, às vezes, e o Freud usa esse termo, em cortar a carne. Eu vou delimitar o campo. Às vezes, eu estar desgarrado no mundo é mais fácil. E sim, existem fases onde é essencial eu ser totalmente autônomo, independente, livre no mundo. Mas existe um destino, existe uma urgência de meu sistema. O quanto isso é consciente para mim, o quanto isso é inconsciente para mim. O trabalho de constelações familiares, o trabalho de uma psicanálise, é tornar consciente aquilo que está inconsciente. Porque, através disso, eu assumo responsabilidades. Eu assumo as consequências dos meus atos, das minhas escolhas. Eu paro de ficar terceirizando culpa, né? Encontrando culpados em minha vida, eu começo a assumir as responsabilidades, as consequências e as rédeas de minha vida. Isso tira o peso das costas de meu parceiro, de minha parceira, de meu filho, de minha filha, de meus pais. Eu assumo para mim o que é meu. Então, sim, a constelação familiar, muitas vezes, ela é um convite à autorresponsabilização, ao indivíduo assumir, sim, isso é meu. E agora eu cuido disso. Ou diferenciar. Até então eu carreguei isso, mas isso não era meu. Isso aqui é meu. E disso eu cuido. Isso aqui eu sei que por muito tempo eu carreguei, mas isso eu vou deixar. Limites.
E sim, sexualidade tem a ver com amplo e tem a ver também com estreito, no sentido de limites, saber estabelecer limites. Uma das falas de Bert Hellinger é: o essencial é simples, né? E muitas vezes a gente percebe isso. É uma fala, é um gesto. Só que para chegar nessa fala, chegar nesse gesto, existe todo um processo, né? O processo de tomada de consciência, de despertar, ele precisa de ingredientes, né? E o facilitador, ele acompanha o cliente nesse desenvolvimento, nesse processo para se chegar ao essencial, o essencial para a tomada de consciência, né? E nós sabemos que nós lidamos com temas que muitas vezes são muito doloridos. São doloridos para o cliente e até doloridos para o facilitador. Por isso que um facilitador de constelações familiares, um psicólogo, um terapeuta, um médico, psiquiatra, ele precisa trabalhar muito sobre si próprio. Ele precisa fazer todo um trabalho de análise, supervisão, estudo teórico constante, atualizações. Posso dizer para vocês que de 2000 para cá, em meus estudos sobre sexualidade, muitas coisas mudaram. Certas coisas que eram estabelecidas como normais em 2000, elas não são nem um pouco normais hoje, em 2020, 2 décadas depois. Exatamente porque o profissional ele precisa estar atento às manifestações da cultura, né? E a norma dentro da sociedade, ela está alinhada com tabu, ela está alinhada com pecado, ela está alinhada com regras culturais. E isso é fluido, isso muda. E um facilitador ele tem que estar atento a isso, ele tem que estar atento a esses movimentos culturais. Muitas vezes vamos escutar de nossos clientes histórias muito difíceis, muito doloridas. E agora eu entro na temática das perversões sexuais, dos perpetradores sexuais, algozes, torturadores, né? E logicamente as suas vítimas de abusos sexuais, de servícias sexuais, vítimas de situações que fragilizaram, vulnerabilizaram a pessoa, né? A fragilizaram de tal forma que a fragmentaram, causaram um trauma. O trauma é uma temática muito comum nas constelações familiares. E nesse sentido, nós vamos trabalhar em cima de Franz Ruppert e a doutora Ursula Frank-Bryson e Thomas Bryson. Trauma e a forma como o trauma causa uma fragmentação psíquica, uma fragilização, uma divisão interna. E quando falamos de trauma, nós falamos de uma cicatriz ou de uma ferida que permanece. A diferença é que a cicatriz, ela é uma marca e ela aponta que lá houve algo. Uma ferida, ela está aberta e ela continua a verter sangue e pus. E muitas vezes nós temos feridas psíquicas. Às vezes um trauma, um abuso sexual, ele é uma ferida. Mesmo que tenham se passado 1, 5, 10, 20, 30 anos, ele permanece.
E muitas vezes no trabalho de constelação familiar, nós vamos reviver a cena traumática. A questão é que nós precisamos preparar o indivíduo de que agora ele está num lugar seguro, que agora ele pode confiar no terapeuta, no facilitador, para fazer esse percurso tão dolorido. E é por isso que é tão importante que o terapeuta, o facilitador, tenha trabalhado isso em si. Porque para caminhar pelo vale das sombras de seus clientes, ele precisa conhecer muito bem os seus vales de sombras. Isso é uma das coisas que Thomas Bryson deixa muito claro no trabalho do facilitador de constelações familiares, né? Nós vamos lidar com sombras, os nossos clientes vão trazer para nós sombras. E é através do vislumbre das sombras que atingimos a luz, a elevação. Mas para um facilitador caminhar pelas sombras do cliente, ele precisa conhecer muito bem as próprias, né? Então essa temática de traumas sexuais, abusos sexuais, cervícies, ele precisa ser muito bem trabalhado pelo facilitador. Ele precisa entrar em contato com essa temática. E ele precisa tomar muito cuidado com a questão do preconceito, dos julgamentos que ele tem em relação a isso. Como, por exemplo, uma pessoa senta ao seu lado e fala: meu pai abusou de mim quando eu tinha 5 anos. E eu falo: que canalha, ele deveria ter morrido. Essa é uma fala de um julgamento, é uma fala limitante e que em nada ajuda o meu cliente. Ele está sofrendo. Isso é uma ferida aberta. Ele precisa de alguém que escute e que talvez leve ele para um outro lugar, para uma outra perspectiva, que não aquela que ele já conhece. Ele já conhece a raiva, ele já conhece a vergonha, ele já conhece a culpa, ele já conhece o medo. Ele precisa de alguém que suporte essas sensações e possa caminhar com ele talvez para uma outra sensação. A sensação de libertação, de transposição, de transformação é a partir da passagem por todos esses sentimentos, por todas essas feridas. E o terapeuta, o facilitador, ele se coloca à disposição desse sistema. E se aquilo aconteceu naquele sistema daquela forma, é daquela forma. Isso não se muda. O que eu faço com isso? Que recursos o meu cliente tem? E é exatamente isso que eu vou fazer junto com o meu cliente. Buscar recursos, buscar forças, alternativas para que ele possa fazer essa caminhada, para que ele possa fazer essa jornada. E nós não vamos ignorar a dor e o sofrimento. Eles estão lá. E muitas vezes vamos reconhecer eles como parte dessa jornada, né? Porque nós não passamos a mão na cabeça do cliente e também não damos tapa na cabeça do cliente. Nós estamos ao lado dele, nós caminhamos juntos com ele. E muitas vezes esses temas surgirão para nós, né? De vítimas e de perpetradores. A obra de Bert Hellinger tem várias passagens onde ele fala de vítimas e perpetradores, né? Ele fala isso nesta obra que eu vou utilizar bastante, Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor, a fonte não precisa perguntar pelo caminho, o amor do espírito. Só para citar 3 obras onde Bert Hellinger fala de vítimas e perpetradores, né? E as consequências para as vítimas, as consequências para os perpetradores. E muitas vezes eles vão ser colocados no cenário, né? Então, sim,
temos em todos os sistemas, independente de melhores ou piores, nós temos vítimas e perpetradores, nós temos bons e maus, nós temos certo e errado, né? Todos os sistemas familiares têm, como se diz, reviravoltas e fizeram coisas necessárias para a sobrevivência. Às vezes coisas degradantes, às vezes coisas difíceis, vergonhosas. Se a gente lembrar da civilização, da história da civilização humana, quantas guerras não tivemos? Quantos conflitos não tivemos? Períodos de fome, períodos de crise, necessidade. E se estamos aqui agora conversando, se estamos aqui agora debatendo, é porque somos sobreviventes. E se somos sobreviventes, o que foi necessário para que estivéssemos aqui agora sobrevivendo? O que nossos ancestrais fizeram para que nós pudéssemos estar aqui agora falando? E talvez tomaram decisões difíceis. Talvez fizeram gestos honrados, ou talvez fizeram gestos não muito honrosos. A constelação familiar, ela propõe que saiamos de uma visão estreita para uma visão mais ampla. E nessa visão mais ampla, nós colocamos os vários elementos que fazem parte disso. Às vezes, os perpetradores estão dentro do nosso próprio sistema familiar, né? E eles fazem parte. Se nós excluirmos eles, nós já sabemos como facilitadores o efeito que isso tem sobre o nosso sistema. Ou seja, vamos repetir, na verdade, uma dinâmica de negação, de afastamento, e aquilo que resiste, persiste. Ou seja, negando, eu apenas vou dar mais força para aquilo. Isso é um dos princípios da repressão. Quanto mais força eu uso para reprimir, mais força aquilo vai fazer para voltar à consciência. O trabalho de constelação familiar muitas vezes é: eu vejo você, eu reconheço você. Aceitar. E aí a gente entra numa questão que é muito importante. Aceitar não significa que eu tenha que concordar com aquilo. É uma diferença. Eu aceitar que houve uma Segunda Guerra Mundial na Alemanha, que houveram nazistas e que houveram judeus que foram massacrados. Eu aceitar a Segunda Guerra Mundial e suas consequências é uma coisa. Isso não quer dizer que eu concorde com os nazistas, que eu concorde com os judeus. Existem pontos de vista diferentes. Eu, você, temos pontos de vista diferentes. Mas aceitar o fato, isso amplia. Isso é um reconhecimento. Sim, isso faz parte. Eu incluo. A partir dessa inclusão, como que eu lido com isso? Por exemplo, na questão da sexualidade, e isso é uma temática muito comum. De repente, um jovem chega e fala: mas meu pai não aceita que eu seja homossexual, que eu seja transexual, que eu seja um transformista, um crossdresser. A pergunta é: seu pai lhe expulsou de casa? Não. Talvez seja realmente muito difícil para esse pai aceitar ou talvez concordar com uma visão de mundo diferente desse filho, dessa filha. Existe aceitação, existe a concordância ou discordância. O fato de um pai não concordar com minha forma de me manifestar sexualmente não quer dizer que eu esteja excluído do sistema. Porque talvez ele aceite, ele continue me aceitando como filho, filha. Ele não concorda.
É uma linha tênue que separa esses dois. E essa linha tênue, ela precisa ser vista, tomada consciência sobre ela. Porque nós temos vários aspectos em nossa vida que aceitamos, mas não concordamos. E outras onde não aceitamos. E aí, esta delimitação, ela cria exclusões. Ela cria feridas. Ela cria cicatrizes. Reconhecer e aceitar tal como se mostra. Exatamente esse é o título em alemão dessa obra de Hellinger. Anerkennen, was ist. Reconhecer o que é. E o Hellinger fala que um encontro de casal, ele acontece quando eu olho para o outro e digo, eu vejo você e aceito você tal como você é. E eu peço que você me olhe e aceite tal como eu sou. Isso é um encontro. E aí a gente fala, né, como Hellinger diz, o essencial é simples. É uma frase simples. Mas você sabe como é difícil chegar nisso? Reconhecer o outro exatamente como é, aceitar o outro exatamente como é. Me aceitar do jeito que eu sou, me reconhecer exatamente do jeito que eu sou. Que percurso, que jornada. E talvez nesse módulo o convite seja para que façamos essa jornada de olhar, reconhecer, diferenciar, aceitar, incluir. Abordando a temática do sintoma ou da perversão sexual, podemos, como exemplo, citar a pornografia. E talvez surja a dúvida, mas pornografia é uma perversão? Toda vez que eu objetifico o outro, torno o outro um objeto do meu prazer e controlo o outro, eu tenho talvez uma perversão. Eu tenho uma usura do outro. E sim, podemos ver isso como uma forma de perversão. Na pornografia, a gente entra numa outra temática que seria o da compulsão. Talvez a compulsão sexual. E nós sabemos o quanto isso é sério, o quanto isso é sofrido para as pessoas que não conseguem se satisfazer. Não conseguem se satisfazer na relação com o outro, não conseguem se satisfazer na relação consigo próprias, eternamente insatisfeitas. E sim, a insatisfação marca o ser humano, mas aqui estamos falando de uma insatisfação sintomática. O indivíduo ele não consegue extrair satisfação e prazer de nada, absolutamente nada. Né? Ele sempre está em contato com um vazio, com um vácuo. Né? E o quanto isso é difícil para ele. Nós temos 2 filmes que abordam essa temática. Uma delas é Shame, a outra é Ninfomaníaca. Né? 2 filmes muito interessantes para falar da compulsão sexual. Num dos filmes nós falamos de uma compulsão sexual masculina, que é o Shame, e outro a gente fala da compulsão sexual feminina, que é o Ninfomaníaca. Né? Ou seja, uma pessoa que ela precisa de múltiplos parceiros sexuais, na verdade múltiplas formas sexuais, de intercurso sexual, objetos, para tentar alcançar um mínimo de satisfação. E existem pessoas que às vezes, num dia, precisam de 2, 3, 4 horas de pornografia para conseguirem se satisfazer. A questão é a consequência.
Qual a consequência disso para a vida diária da pessoa, para a vida profissional dela, para a vida relacional dela? Se ela está presa, de repente, à tela do computador ou a vídeos, se bem que hoje em dia a gente fala de computador mesmo, né? A gente não fala mais de videocassete. Presa à pornografia, presa a cenas, às vezes, de tortura. Masculino, feminino, serviços, violência. A sexualidade, sim, ela tem violência. O instinto tem violência. A questão é que muitas vezes na pornografia você tem uma violência através do desrespeito, através do abuso, da tortura. E como muitas vezes a pessoa procura isso para tentar encontrar alguma satisfação. Em que lugar ela se coloca? Vítima ou perpetrador? Vítima da pornografia ou perpetrador que alimenta a indústria da pornografia? Uma temática ampla que, logicamente, eu não vou responder aqui para vocês, porque cada um tem uma visão sobre isso, mas é uma das indústrias cinematográficas mais rentáveis. Sim, é o submundo do cinema, mas dentro da internet a pornografia ocupa um lugar muito lucrativo, talvez um dos mais lucrativos. E nesse caso, não só a pornografia adulta, mas também a pornografia infantil, o bestialismo e outras parafilias ou perversões sexuais. Sempre que falamos de perversões sexuais, nós falamos também de compulsões, nós falamos de trauma. Aquele indivíduo que está preso numa cena sexual, muitas vezes ele está congelado, ele está traumatizado naquilo. E assim como ele sofreu, às vezes, aquela servícia, ele impõe aquela servícia ao outro. É uma forma de vínculo, é uma forma de relacionamento. Um padrão sintomático, sim, um padrão traumático, sim, de relacionamento, mas por causa disso, gerando, mantendo e multiplicando as feridas psíquicas, traumáticas, seja a vítima, seja o perpetrador, porque aqui a gente tem uma relação íntima ligada. Então, quando a gente fala da temática de pornografia, existe uma diferença entre uma pornografia, sexo, relacionamento afetivo, intimidade, né? São vários temas, né? Mas na pornografia, geralmente, eu estou olhando para o excesso. O excesso que muitas vezes aponta para o violento, para o agressivo. E é importante para que eu olhe para isso, sim, na temática da sexualidade, porque nossa sociedade, atualmente, é uma grande consumidora de pornografia. Sim, existem N estatísticas, né? Existem consumidores masculinos, femininos e, hoje em dia, infantis. Então, uma temática que precisa ser debatida, refletida, limites precisam ser estabelecidos ou, pelo menos, conscientizados, porque ela não vai deixar de existir, mas se ela for ignorada, ela apenas cresce mais. Então, vamos olhar para isso também nesse módulo, para os traumas, para os abusos, para a pornografia, para serviços, torturas, né? Ou seja, a relação entre vítimas e perpetradores é uma das temáticas dentro da sexualidade, dentro do sexo, do relacionamento afetivo. Falando um pouco sobre a família contemporânea, ou a forma como as novas famílias se mostram, essa é uma temática muito atual dentro da psicologia
Hoje nós temos famílias com múltiplas figuras parentais, porque às vezes temos casais que se formam a partir do segundo, terceiro casamento e muitas vezes já têm filhos, né? Então muitas vezes os filhos do primeiro casamento coexistem com os filhos do segundo, terceiro, quarto casamento. Então você tem muitas figuras aí de pai, de mãe, de padrastos, de tios, avós. Essas várias configurações familiares, elas têm seus efeitos sobre as crianças, os jovens e também sobre os adultos. É muito comum nas consultas de casais, né, na terapia de casal, que isso é um tema muito comum. Como que eu lido com o filho de meu parceiro, com a filha de minha parceira? Eu como padrasto, eu como madrasta, como eu coloco limites, o que eu posso, o que eu não posso fazer, a minha relação com o ex, com a ex de meu atual companheiro, parceiro, parceira, né? Ou seja, estas novas configurações familiares. Muitos relacionamentos agora, depois da questão do divórcio, da possibilidade do divórcio, nós tivemos uma mudança. Antigamente os casais não se separavam, hoje sim, eles se separam, eles se divorciam. O efeito que isso tem sobre os filhos, filhas, sobre os parceiros, as parceiras. E também temos outras configurações de relacionamentos homoafetivos, né? Casais homossexuais masculinos, casais homossexuais femininos. Isso é uma questão muito levantada dentro de escolas, né? Na reunião de famílias, quando de repente surge a mãe e a parceira da mãe. E o efeito que isso tem sobre os outros pais, sobre a comunidade, sobre o próprio casal, né, de mulheres que se juntou numa relação homoafetiva. Como que a criança lida com isso, em vez de ter um padrasto, ter uma mãe e uma madrasta? Como que é isso? Como é isso para a sociedade? Como é isso para a pessoa? E temos também as relações abertas, né? Relações onde você tem múltiplos parceiros sexuais, homo, hétero ou bissexuais. E se você tem filhos, como é administrar isso educando seu filho, sua filha, ou sendo filho, filha de uma mãe, de um pai, com múltiplas figuras relacionais, afetivas, como isso vai mudar o tecido de crenças, padrões, comportamentos, como isso vai afetar o padrão de comportamento, de crenças da criança, né? E aqui a gente não está falando de certo ou errado, a gente está falando de consequências, né? Vamos ter consequências positivas, vamos ter consequências negativas e vamos ter que administrar ambas, porque consequências positivas também precisam ser administradas, até para que elas possam permanecer positivas. E negativas também têm que ser administradas, ou para mantê-las, ou para transformá-las, e o que elas custam em trabalho, sacrifício, mudanças, para poderem ser transformadas. Então, hoje na psicologia a gente fala muito isso, como está a família hoje, como é a estrutura da família hoje e o que isso representa para a sociedade contemporânea, né? Houve uma época em que se falava, meu Deus, com o advento da homossexualidade a humanidade está perdida. Bom, isso não aconteceu, né? Isso foi apenas um susto, né, daqueles que talvez tinham um grande receio desta manifestação homoafetiva em si próprio,
né, e das consequências num grande plano, sabemos que há consequências, tudo tem consequências, inclusive a normopatia. Normopatia é como chamamos em psicanálise a tendência de tornarmos tudo normal, patologicamente normal. E dentro da psicologia, da psicanálise, a gente questiona, existe normalidade? E sim, isso toca a sexualidade. O que é sexualidade normal? O que é sexualidade anormal? O que é uma sexualidade saudável? O que é uma sexualidade patológica? E no sentido de família, o que é uma família normal? O que é uma família normal? O que é uma família saudável? E o que é uma família patológica, né? Você, eu, temos configurações familiares. O que fizemos dessas configurações? Como nos desenvolvemos dentro dessas configurações? Que escolhas tomamos a partir dessas configurações? Replicamos elas, negamos elas, tomamos elas e levamos conosco e fizemos diferente, né? Ou seja, a estrutura familiar, ela é uma base para a forma como eu vou moldar e mudar o meu presente, ou mantê-lo, né? Então é uma temática, né? Famílias sempre existiram, assim como núcleos comunitários, né? E não necessariamente monogâmicos, né? Temos núcleos poligâmicos, né? E mesmo assim a sociedade seguiu adiante. Mesmo assim tivemos prós e tivemos contras, né? Freud, na psicanálise, apontava o quanto muitas vezes haviam sintomas patológicos em casais normais, em casais ideais, ou então, como a gente fala, né, a propaganda da margarina, né, aquela família aparentemente perfeita. Qual que é o custo disso? Quais são as renúncias? Como lidar com isso? Como sustentar isso? Isso é uma questão individual para cada um de nós. E como levamos isso adiante, as escolhas que fazemos, o que isso custa para aqueles que estão próximos de nós. Porque somos seres comunitários, somos seres sociais. Como isso afeta o meu parceiro, a minha parceira, como isso afeta a minha família, a família do meu parceiro, da minha parceira, como eu levo algo adiante ou como eu barro algo, paro algo, limito algo. Na temática da família contemporânea, outra temática que é muito comum também são adoções, né? Hoje em dia temos uma outra forma de se ver a adoção. Existem muitos casais homoafetivos que adotam crianças e como seguir adiante com isso? Sabemos que existe uma diferença entre as famílias consanguíneas e as famílias de destino. Ou seja, um casal que se junta para adotar uma criança, sim, aquela criança ela está envolvida naquela comunidade de destino. Assim como esse casal de dois homens, de duas mulheres, de homem e mulher, estão envolvidos naquele destino, né? Talvez não seja uma consanguinidade, mas tem efeitos, tem consequências. Outra temática muito comum também, quando falamos de sexualidade, quando falamos de família, abortos. Os abortos espontâneos, os abortos provocados e também os decorrentes dos processos de inseminações artificiais. Uma temática bastante atual. Quais as consequências disso para a mulher, para o homem e para estes óvulos, esse material gênico, doadores de esperma, doadoras de óvulos,
quais as consequências disso para o futuro. E quando falamos de consequências, sempre estamos falando do futuro. Como a minha decisão no presente vai moldar o amanhã, o meu futuro. E muitas vezes, hoje, com os avanços da medicina, eu tenho novas possibilidades e consequências que ainda estão em discussão, porque elas não estão muito claras, né? Mudança de sexo, e talvez junto com a mudança de sexo, a possibilidade de geração de vida, né? A engenharia genética, a bioética, clonagem, componentes mecatrônicos, eletrônicos num corpo humano. Sim, são temáticas que envolvem a sexualidade. Talvez a gente entre um pouco na minissérie aqui Black Mirror ou Love, Death and Robots, né? Um futuro estranho, um futuro talvez assustador, mas sim, a característica de pensar o futuro, às vezes das possibilidades de futuro, é uma forma de emprestarmos consequência. Se lembrarmos de livros de Victor Hugo, né? Viagem ao Centro da Terra, 1000 Léguas Submarinas, entre outros, obras de literatura sci-fi que mostraram em muitos aspectos fatos que realmente vieram a acontecer, né? Sim, isso é uma reflexão, são conjecturas. Hoje, algumas a gente já pode ver se delineando através das inseminações artificiais, através da troca de material gênico, os efeitos que isso tem sobre sistemas. Se o sistema A e o sistema B se juntam e tem uma criança, essa criança pertence ao sistema A e B. Mas e se o sistema aqui doa um material e esse material vinga aqui? Como que é para este ser que nasceu desse sistema, mas que o material gênico veio de outro? Quais as consequências? Quais os efeitos? Muitas vezes, numa constelação familiar, nós percebemos que múltiplos sistemas se tornam interligados, conectados, destinos conectados, emaranhados. E, novamente, nós não olhamos para isso como certo ou errado. Nós olhamos para o que isso causa e como lidamos com isso, consequências e responsabilidades. A possibilidade de eu alcançar uma consciência a partir deste futuro que se mostra. E o futuro sempre se mostra a partir dos relacionamentos, do encontro entre um ser humano e outro ser humano. E nesse sentido, sexualidade é criativa, está em constante movimento. Ou seja, em nenhum momento eu vou conseguir fechar a sexualidade num livro. Dizer, aqui está ela toda. Porque o tempo todo ela está criativamente se transformando, alterando, transmutando. E junto com ela, nós somos seres, como se diz, abertos, imperfeitos, incompletos, em constante mudança. Bem, caros e caras colegas, é isso até aqui. Logicamente, essa temática é extremamente vasta, extremamente complexa. Foram alguns apontamentos que foram feitos a partir da psicologia, psicanálise e constelação familiar. Nós sabemos que existem outros pontos de vista, outras perspectivas. Mas agora vem um convite para você. Se você quiser ampliar um pouco
esse ponto de vista, dessas temáticas que foram pinceladas aqui, né? Indo um pouquinho para a teoria e para a prática, para as práticas sistêmicas, a partir desses temas. No dia 18 e 19 de julho, nós teremos o 4º módulo do treinamento em constelações familiares aqui da Casa do Encontro, e a temática vai ser essa, sexualidade, e eu serei o facilitador, né? E durante 2 dias nós passaremos por esses temas que vocês viram nessas aulas, né? Esses temas talvez de uma forma mais pontual, porque você vai poder trazer um pouco do seu ponto de vista, da sua perspectiva, da sua questão, da sua crítica, do seu recorte de realidade. E isso vai tornar talvez o encontro ainda mais rico, porque aí vamos trabalhar a partir do caso a caso, né? Sim, essa aula foi talvez bem geral, né? Porque a sexualidade ela se torna rica quando a gente olha para as particularidades, né? E em cima delas a gente reflete. Não fecha, mas mantém aberto, porque ela é fluida, ela o tempo todo está mudando. E a gente muda junto com ela. Então, fica aqui esse convite para o 4º módulo sobre sexualidade. Até mais. Segue abaixo para vocês um link nos quais vocês podem levantar todas essas informações, inscrições e outras informações a mais para vocês se aprofundarem para esse módulo, né, sobre sexualidade, e outras informações também sobre o treinamento de constelações familiares pelo Instituto Casa do Encontro.